Então, boa noite a todas e a todos. Hoje é dia 1º de março de 2026. Este é o grupo de estudo Arte e Mediunidade da Abrarte. Hoje será o encontro de número 33, onde estamos dando sequência no encontro anterior, onde estamos fazendo reflexões sobre o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. E nesta noite, então, agradecendo a todos vocês pela presença, nós vamos solicitar a Cristiane Pedrosa, do Rio de Janeiro, que possa fazer a leitura que ela separou para nós de um capítulo do livro Seara dos Médiuns, se não me engano, né, Cristiane? Vou passar para você e você nos traz a referência e faça a leitura, por gentileza. Gratidão. Boa noite a todos. É, a sugestão desse capítulo me foi passada pela Kátia, né? Um livro realmente que a gente sempre retorna, que é o nosso Seara dos Médiuns. A gente está tendo um Vasco e Fluminense acontecendo por aqui, então se houver algum grito, se deve ao futebol. A capítulo que a gente separou está intitulado como Equipe Mediúnica. Seara dos Médiuns é um livro, né, trazido pela mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse trecho é compilado da reunião pública de 12 de agosto de 1960 e diz assim: no conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no circuito medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável te harmonizes com as ações a fazer. Observa, assim, a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médium, robusteces o contingente de forças para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade, da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quer ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, crias seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas, de repente, a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara acima de tudo a onda em que te colocas. Sem dúvida alguma, uma página que nos faz refletir bastante acerca do nosso compromisso, né, em nos unirmos em pensamentos e vibrações positivas. Apressa comigo também, Cláudio? Por favor, vamos aproveitar o Ok, embalo. vamos sim. Então vamos nos unir em pensamento, elevando nossos pensamentos ao alto, na certeza de que cada câmera aqui aberta é um ponto de luz e de união entre a espiritualidade que nos cerca e nos anima
a estudarmos um tanto mais sobre arte, mediunidade, reuniões mediúnicas. Que possamos assim, Senhor, nos unirmos em torno do ideal cristão sublime do aprimoramento espiritual de cada um de nós e de cada casa espírita da qual participamos, levando a doutrina de amor e esperança a cada coração que se envolve conosco. Gratidão por esse momento e por tantas presenças amorosas que nos circundam. Que possamos iniciar assim, então, a nossa reunião da noite de hoje, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado, Cris. E quero dar as boas-vindas aqui à Luciana, a Maria Aparecida. Deixa eu ver se teve mais alguém que chegou. Acho que eu já citei, né? Todos os demais. E hoje nós temos uma integrante nova aqui, que é a senhora Sônia, que é a mãe da Kathleen. Seja muito bem-vinda, viu, Sônia? E a gente sempre pede para quando a pessoa vem a primeira vez pagar uma prenda, né? A prenda é falar, né, da onde que veio, Sim, o, o trabalho que executa aí. Então, por favor, né, gostaríamos de conhecê-la um pouquinho melhor. então tá, muito obrigada pela acolhida. Eu trabalho aqui na cidade de Gravataí, perto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e trabalho na evangelização e no trabalho mediúnico da nossa casa, que se chama Paz e Luz. Ah, que tem picto. Ah, que ótimo. E a Pictura, que a Kathleen lembrou, é a nível de estudo. Nós não temos esse trabalho na casa, né? Nos nossos estudos que tem a psicopictografia. Que daí a gente tem esse Aham. A trabalho. senhora fica em Gravataí, a Kathleen fica em Porto Alegre, é isso? É, isso. Aham. E vocês estão aonde hoje? Hoje ela está na minha casa. Está Hoje em está Gravataí, então. Ah, aí. porque a Kathleen acho que participa da reunião mediúnica com a Rosane e com a Dona Ieda, né? Isso. Ah, eu achei que a senhora também participava lá do Bezerra de Menezes, em Porto Alegre. Então a senhora está em outra casa, em Gravataí, né? Em outra casa, perto aqui da minha casa, que também preciso bastante de trabalhadores, né? É. Então, eu faço Então, parte aqui. O Casa Bezerra enviou uma professora, né, um dirigente lá, uma dialogadora, para ajudar nessa casa, e aí os médios começaram a desenvolver a psicopictografia. Alguns deles era algo que não existia na nossa casa, mas a partir do estudo mediúnico que foi proposto, né, de acordo com a FEB e tudo, aí começou a surgir. Ela não sabia que tinha essa mediunidade também. Durante anos sempre teve a mediunidade, mas com outras formas. Aí, a partir do estudo proporcionado, né, sistematizado, que aí pôde ter a psicopictografia. Eles estão fazendo. ah, ou seja, começaram a fazer o estudo, possivelmente do MEP, que é o material da FEB, né? Que é a cartilha do estudo da mediunidade da FEB, né? E Isso. Então, chama MEP. Nessa cartilha, Eliana, que bom que você voltou. Eu já estava arrepiado aqui. Falei, ai, 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 sem Não, eu professor, tô com... como é que nós vamos fazer, né? É que eu tô com um probleminha na energia aqui de casa, tô com problema na fase. Ah, E aí, assim, eu entrei, consegui entrar, mas qualquer coisa eu tô carregando o celular lá. Se eu não, cair, eu volto tranquilo. no celular, tá Senão bom? eu vou sortear. Se você cair, eu vou sortear alguém para dar aula hoje aqui, viu? Nós estamos recebendo hoje a senhora Sônia, que é mãe da Kathleen. A Kathleen fica em Porto Alegre e a Sônia em Gravataí. E ela está trazendo um relato muito interessante, que eles não tinham a reunião, a mediunidade de psicopictografia na reunião deles, e que foi uma pessoa, um dialogador, né, um dirigente, para poder dar um treinamento para eles sobre mediunidade, nem foi sobre picto, né, É, Kathleen e senhora isso. Sônia. E Isso. aí eles estão estudando pelo MEP, então eles usando a cartilha da FEB, e de repente a dona Sônia se viu desenhando, né, ela descobriu que tinha essa mediunidade,
e estão deixando lá acontecer de forma muito natural. O bonito disso é o seguinte: na cartilha da FEB não fala, né, você deve fazer reunião e desenhar, né? Isso, inclusive, tem sido um tabu em algumas regiões. Inclusive, algumas pessoas da própria FEB têm um pensamento, outras têm diferente disso, mas de que reunião deveria ser apenas de psicofonia ou de Pictografia. fotografia, né? E que esse tipo de mediunidade, de pico, não teria utilidade. É lógico, né? Cada um tem um interesse. E dizendo até que isso não está em Kardec e tal. Só que a gente está aqui justamente estudando para dizer que Kardec não fechou. Ó, a reunião tem que ser só de desobsessão ou só de assistência a espíritos sofredores. Muito pelo contrário, né? Ele disse que as reuniões teriam que ser assim instrutivas, teriam que ter a sua utilidade, que a gente pudesse aproveitar o máximo possível e que as mediunidades são diversas. Então, ele não fechou, não enquadrou a mediunidade. Isso é coisa de nós no movimento espírita. Então, isso que vocês estão fazendo aí, parabéns, é algo muito bonito que vocês estão tendo a coragem, tendo esse estudo e tendo, de certa forma, né, o cuidado de trabalhar, né, dentro da métrica de Kardec, da FEB, mas não se permitindo, né, o laboratório, né? Parabéns aí por isso. E não foi somente ela, e mais 3 médiums também surgiu essa mediunidade. Aí, Interessante. mediunidade. O que a gente percebe, esse relato de vocês é muito legal porque tem a ver com o tema de hoje. É que a partir do momento que os médiums, a equipe está coesa e com um sentimento bom e de abertura e de querer ser útil para a espiritualidade, ela vai fazer bom uso dessa ferramenta. Então, vocês permitiram que a espiritualidade, de certa forma, fizessem uso de vocês. Né? Vocês estavam ali de coração aberto e com a convicção de que estavam fazendo algo que era correto. Né? Então, a espiritualidade aproveita essa coesão de pensamentos. A Helena vai explorar mais isso hoje. Parabéns, viu? É um ótimo relato para a gente começar os trabalhos de hoje, né? E a Jerusa, ó, ela está em Balneário, Arroio do Silva. Ela saúda, né, Gravataí, ó. Então, a Jerusa está dando aí uma boa noite para vocês, viu? Então, muito obrigado pela presença, né? Vamos aprender muito aqui com vocês aí, com esse trabalho. E esse relato para nós é muito valioso para a gente entender que a espiritualidade, como que ela trabalha a partir da coesão de sentimentos e de pensamentos. Isso é mais valioso de tudo. E é exatamente o que nós vamos conversar hoje. Então, caiu como uma luva esse relato de vocês, viu? Que bom que vocês estão aí. Bom, então eu vou passar a palavra para a Eliana e nós vamos fazer aquele ping-pong, né? A Eliana começa, traz algumas reflexões e a gente abre para os comentários e cada um vai trazendo aí a sua vivência, as contribuições para o aprendizado conjunto. Então, amiga Eliana, é com você. Muito obrigado. Mesmo faltando fase, você é uma mulher de fases, né? Então, que bom que você está aí conosco. Fazemos o que podemos, né? Vamos lá. Bom, hoje, então, a gente, na nosso último encontro, a gente falou já sobre o capítulo 29, o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que vai falar das reuniões e sociedades espíritas. Kardec justifica ter deixado fazer essas considerações ao final, tendo em vista a ideia em que se entendesse no estudo do Livro dos Médiuns todo o processo da mediunidade e suas implicações. E aí ele deixa para o último capítulo para falar sobre a questão das reuniões e das sociedades espíritas
E é muito interessante porque as reuniões, quando ele vai tratar nesse capítulo, ele vai falar das reuniões num aspecto muito amplo e ele traz aqueles três tipos, né, que é a frívola, a experimental e a instrutiva. Mas quando ele vai falar das sociedades, ele está falando do centro espírita. Então ele usa esse termo sociedade, porque naquele momento não se usava essa expressão centro espírita, né? Que foi sedimentado aí após os primeiros movimentos aí que foram feitos através da disseminação da doutrina espírita em outras cidades da França, em outros países, né? Então, quando ele vai falar das sociedades, ele está falando do centro espírita. E aí é uma reflexão muito importante que a gente. Ah, eu pedi, Cláudio, você pode colocar as perguntinhas? Dá para colocar as perguntinhas aqui? Para a gente. É possível? Acho que dá Ou, para compartilhar a tela aqui. tá, enquanto você compartilha, eu vou fazendo o raciocínio, porque eu queria pegar as perguntas que você colocou lá, para a gente conversar um pouquinho com o pessoal também. Então, o que que acontece quando Kardec vai trazer? A gente fez uma reflexão na outra aula sobre a importância das reuniões mediúnicas, a importância desse trabalho voltado ao atendimento aos espíritos sofredores, mas o que a gente veio complementar, olha, para vocês terem uma ideia, o Jacobson Trovão, ele tem um curso que é Estudando a Mediunidade, são vários episódios que ele vai estudar o livro dos médiuns. Ele usou, e eu acho que eu comentei no outro encontro, ele usou 8 aulas de 1 hora cada uma para falar sobre esse capítulo 29. Então, a gente está com a tarefa hercúlea aqui de falar, de fazer um resumão, mas a gente já trouxe algumas coisas, aspectos relevantes lá na reflexões relevantes. Mas hoje, a reflexão mais importante que eu queria trazer aqui dessa leitura é que o estudo da mediunidade deve ser feito por todos. Todos devem. Ah, Cris, é verdade, Cris. Aliás, eu não sei se vocês já leram a passagem do Seara dos Médios, como eu entrei depois, vocês chegaram a ler? Então, foi muito engraçado, porque a Cristina colocou no grupo e eu estava assistindo o episódio do Jacobson, que ele estava falando justamente, ele leu justamente a passagem que a Cris trouxe para nós. E, e essa passagem é o que me chamou muito a atenção, e é justamente por conta dessa passagem que o Jacobson fala que o estudo da mediunidade deveria ser feito por todos na casa espírita e por todos que são recém-chegados, meio chegados, chegados há muito tempo, chegados de décadas. O estudo da mediunidade deve ser feito na casa espírita por todos os trabalhadores. Por quê? Porque a gente. É uma das primeiras perguntas que tem lá, né? O que os espíritos querem nos dizer e Kardec traz deste capítulo? Inclusive, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui para abrir o WhatsApp para compartilhar, mas eu estou com elas aqui, que é Lê a o que primeira, Cláudio. eu vou falar Tá bom. enquanto tá carregando aqui ainda no Não, WhatsApp. pode ir. Ah, nem se preocupa, Cláudio. Pode É, só foram falar a três, questão. foram três perguntinhas. O que de mais relevante, Kardec, que os espíritos enfatizam nesse capítulo, que é o 29, né, das reuniões das Isso. sociedades espíritas? O que é mais importante? A qualidade moral, o número de membros, a organização formal, né, o regimento?
da reunião e se as nossas reuniões mediúnicas estão trabalhando na prática alinhadas com as recomendações de Kardec, né, dos espíritos. Então, o que eles trazem de relevante, o que é mais importante e se estamos alinhados. O que ele traz de mais relevante é esse olhar. Por quê? Porque a doutrina é dos espíritos, não é dos espíritas. Isso significa que para a gente ter uma reunião mediúnica, mas Kardec extrapola para a gente ter uma casa espírita de qualidade, a gente deve ter esta parceria, esse diálogo com a espiritualidade. Porque quem organiza é a espiritualidade. Então, não dá para a gente se arvorar nos paladinos do saber, sendo que a gente não está no planejamento, a gente não tem essa capacidade, a gente não tem essa condição. Então, a gente precisa ouvir a espiritualidade. Ótimo, maravilha, né? Primeiro passo. Aí a segunda, né? Então, isso é o mais relevante, que é entender que nós trabalhamos em parceria com a espiritualidade, é a espiritualidade que organiza. A gente sabe o que tem, a gente combinou com eles, mas quando a gente está quando a gente está desperto, porque quando a gente está dormindo, a gente conversa, tudo bem, mas quando a gente está desperto, a gente não lembra. E tudo que a gente vive no dia a dia, por conta da questão da materialidade, a gente não consegue lembrar, porque a gente não trabalha a nossa intuição, que não é uma coisa muito simples. Mas o fato é que, diante da nossa limitação, né, a gente tem que abrir esse espaço para a espiritualidade. Esse é o primeira a questão mais relevante. Agora, na segunda pergunta, o que é mais importante, a qualidade moral dos participantes, o número dos membros ou a organização formal? É tudo isso e mais um pouco. Por quê? Em especial, quando a gente fala de qualidade moral, a gente está falando da gente não é suprimir, mas a gente superar. Você vê que um fala e aí a outra aqui suprimir, não, é superar. Veio aqui com ruidinho na comunicação. Então, superar os nossos defeitos e transformá-los em qualidade moral é um exercício de uma vida toda e não é um exercício fácil. Mas a doutrina espírita nos abraça para que a gente, nos trazendo elementos para a gente conseguir. Muito bem. Aí ela só abraça e tudo bem? Não, a gente tem que estudar. Se a gente não estudar, a gente não vai saber o que ela está querendo dizer para a gente. O que os espíritos estão nos dizendo. Ai, obrigada, Adri. Nossa, ele levou 2 anos para completar, mas é maravilhoso, vale a pena. Então, assim, a gente só vai conseguir saber os caminhos se a gente estudar. Então, tem que ler a codificação, porque é ela que vai nos trazer os elementos necessários para a gente entender o que é essa qualidade moral que a gente tem que desenvolver, né? Que a gente tem que ir superando esses limites aí da nossa dificuldade com relação a adquirir virtudes, né? Mas a gente não vai esperar adquirir virtude para transformar a nossa reunião mediúnica, a nossa casa espírita num local em que a gente vai poder exercer a nossa mediunidade e um local em que a gente vai poder auxiliar os espíritos sofredores, sejam eles encarnados e desencarnados. Então, esse capítulo 29, ele vai olhar para
a reunião mediúnica e vai olhar para a casa espírita e colocar a coisa mais importante, mais relevante, a comunicação e a escuta com relação aos espíritos. E, no segundo aspecto, para que a gente tenha nesse espaço, seja na reunião mediúnica, seja na casa espírita, em qualquer atividade, é preciso que a gente tenha uma sintonia com os benfeitores, pelos guias espirituais da casa. Só que guias espirituais das nossas casas espíritas são guias espirituais de uma elevação. Não estão no nosso patamar, né? Não estão no nosso nível evolutivo. Porque, imagina, eles são responsáveis por uma casa espírita. Se a gente for refletir o que é isso, né? Eles assumiram perante uma espiritualidade superior, conduzir aquela casa espírita e nós assumimos o compromisso junto com eles. E a gente precisa fazer a nossa parte. Então, para que a gente consiga ter este ambiente em que essa espiritualidade superior se faça presente, a gente precisa aprender a se comportar na casa espírita. Casa espírita não é lugar de evento social, casa espírita é lugar de trabalho servidor. Então, primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na casa espírita, no dia de trabalho, é quando a gente chega na casa espírita, no dia do trabalho? É o primeiro momento que a gente se prepara? Não é. Primeiro momento que a gente se prepara é começa a semana, fala, no dia tal, na terça, eu vou lá dar passe. Então, vou fazer minha oração pedindo para que me prepare. E vai assim, aí chega no dia, você cuida da alimentação, mas não adianta cuidar da alimentação se não cuida do pensamento. Se não cuida da gente estar com o pensamento elevado, a gente estar alegre pela tarefa que a gente vai fazer. Chegou na casa espírita, vamos cumprimentar todo mundo de forma discreta, com alegria, mas sem falar de coisas de fora, sem trazer informações de fora da casa espírita. Vamos para a concentração, vamos nos concentrar, vamos fazer a nossa prece, a abertura junto com os outros trabalhadores e vamos nos conectar à espiritualidade. Então, isso é um processo do qual a gente precisa se apropriar em qualquer dia do trabalho da casa espírita, para que a gente consiga estar conectado com os espíritos daquela casa, os protetores e os responsáveis por aquele trabalho. Quando, então, essa qualidade moral a gente vai adquirindo e é necessário para que a gente evolua. Mas, para o trabalho, a gente não vai esperar aí haja encarnação, né? Então, a gente tem que procurar se preparar para o trabalho na casa espírita, seja ele qual for, seja na reunião mediúnica, seja nos passes, seja no atendimento fraterno, não importa. Por isso que Kardec, nesse capítulo, e reforçado pelo entendimento do Jacobson Trovão, que é o coordenador da área da mediunidade na Federação Espírita Brasileira, que o estudo da mediunidade deveria ser feito por todos os trabalhadores da casa espírita, para se entender o processo, para saber como é que a espiritualidade se comunica conosco, né? E isso não acontece, não é assim que acontece, né? Então, a gente vê, e já tivemos aqui vários relatos durante esse período que a gente está conversando nos encontros, a gente já viu várias vezes reclamações, o dirigente faz isso, o dirigente faz aquilo, fulano faz não sei o quê. Tudo isso porque não tem o estudo da mediunidade, primeiro ponto. Segundo ponto é que quando você não tem o estudo, você cria coisas
que são estranhas, que não estão na doutrina muitas vezes. E como as meninas que chegaram hoje, a Sônia e a Kathleen, né? A Kathleen já está há mais tempo, a mãe dela que chegou hoje. Ah, tá. Mas estão aí compartilhando esse conhecimento, né? E Kardec, ele vai falar dos médiuns especiais, ele vai falar do médium pintor, do médium poeta, né? Ele vai falar sobre essa mediunidade. Ele só não exemplifica, porque na época havia. Mesmo assim, ele tem uma revista espírita que o Cláudio me socorra aí, qual que é? Tem uma que fala muito sobre a arte, que é o momento em que ele tem esse contato com a espiritualidade, e aí é esse relato lá é que ele vai levar para o livro dos médios para classificar essa mediunidade. Então, de novo, se o trabalhador da casa espírita, que depois vai virar dirigente, não estuda o livro dos médiuns e o evangelho, ele vai ter dificuldade de ter esse entendimento e de saber conduzir, né? E isso não é uma questão do centro A, B ou C. Isso é uma questão que vem acontecendo porque o movimento cresceu, somos em muitos e as práticas acabaram seguindo esse caminho. Mas quem estuda Kardec, nesse capítulo 29, vai ter esse entendimento. E para abrir espaço para vocês, que eu não quero aqui monopolizar, né? Então, tem uma parte que ele fala, né? Criar espaço para os bons espíritos, que é o que eu falei, né? Do nosso preparo, do preparo do ambiente. Ter reuniões instrutivas, que são aquelas reuniões em que há o diálogo entre os trabalhadores e a espiritualidade da casa, ou a espiritualidade superior, para poder trazer os ensinamentos necessários para o estudo daquela casa. Mas para que a gente tenha confiança nessa comunicação, a gente precisa ter esse ambiente harmonizado. Há uma questão que está no papel da quantidade de membros, né? E Kardec diz o seguinte, que o ideal é um grupo pequeno. Contudo, se você tiver 5 que estão ali sentado, pensando no jogo da Libertadores, pensando no supermercado, pensando na hora que vai dormir, não está ali presente, o que acontece? Não, a qualidade do fluido, a qualidade da harmonia daquela reunião é péssima. Você pode ter 100 pessoas que estão todas absolutamente concentradas e dedicadas àquela tarefa de forma totalmente ampla e de forma totalmente. Eles estão ali entregues à tarefa e a reunião transcorre com a maior harmonia e com ótimos resultados, né? Então, essa questão do número de pessoas, em regra, um grupo pequeno é melhor, por causa da convivência, etc. Mas não significa que é um grupo pequeno, que é um grupo bom. Pode ter 10, 12, 15. Depende da harmonia, da fraternidade do grupo, né? Então, isso é uma coisa que você pode ter um grupo grande e construir esse grupo com essa harmonia e com todo esse equilíbrio necessário para uma reunião, para um trabalho na casa espírita de qualidade, né? E uma questão, para a gente fechar, uma questão muito importante, que a gente falou da questão da qualidade moral ali, que era uma das questões, um dos tripés ali que foi colocado na pergunta. É importante não perder de vista que nós somos aqueles beneficiados pela reunião mediúnica. Através do estudo dos casos, o aprendizado é muito relevante.
a qualidade moral dos participantes, né? E essa questão das reuniões mediúnicas, né, que eu já falei, mas principalmente a qualidade moral dos participantes é o nosso preparo para o dia do trabalho e é o nosso comportamento no trabalho, né, com discrição, com sintonia, com tranquilidade, né, pensamento em equilíbrio, mas também a reunião mediúnica, o trabalho na casa espírita, mas em especial a reunião mediúnica, ela é também um ensinamento para cada um de nós. Porque ali a gente vai vendo os espíritos que passaram por uma vida e que perderam a oportunidade e ainda se enredaram em mais débitos. Saíram pior do que conta negativa. Saíram pior do que entraram, carregam culpa, sofrimentos, dores, fixação mental. Para os que trabalham com a mediunidade na questão artística, chega num estágio tal que ele não consegue se manifestar, a não ser através do poder da arte, né? Da energia, né? Que a arte vai transmitir para aqueles espíritos, ou mesmo que eles transmitam as suas dores. As dores são tão intensas que eles só conseguem passar aquilo num papel, não conseguem nem verbalizar. Então, ajudá-los é uma caridade gigantesca, mas o aprendizado daquilo que aquele nosso irmão vivenciou e a gente trazer aquilo para o nosso dia a dia, se não servir para nós, pode servir para qualquer pessoa que venha nos procurar em qualquer situação da vida, seja no atendimento fraterno, seja na casa espírita, seja um colega de trabalho, não importa. Pode ser uma situação muito parecida e a gente vai ter condição de levar uma palavra de conforto, uma palavra de acolhimento, auxiliando aquela pessoa, porque aquele aprendizado fica na nossa mente, fica no nosso espírito, e se estivermos em algum lugar em que uma pessoa com uma situação como aquela estiver precisando de uma palavra, a espiritualidade vai nos lembrar daquela situação. Então, o aprendizado é para nós, para que a gente possa olhar para dentro de nós, mas também para que a gente possa auxiliar as pessoas que possam estar no nosso caminho, precisando de uma palavra amiga, de um acolhimento. Então, tudo isso é um aprendizado muito relevante para todos nós. Então, por isso que esse capítulo 29 é, assim, um capítulo que deveria ser estudado e reestudado. Oi, Ito, alegria ter você aqui, viu? E aí, então, a gente vai concluir, que eu quero abrir para ouvir vocês, né? Que a gente precisa entender a relevância de estarmos integrados com a espiritualidade. Mas estarmos integrados é estarmos irmanados com a espiritualidade, entendendo que eles organizam essa atividade e que somos parceiros neste trabalho e que devemos nos comportar de forma digna, de forma evoluída, no sentido da responsabilidade desse trabalho. Não foi o Jacobson que eu ouvi falar. Ai, agora eu vou me lembrar? Não vou lembrar. Mas, enfim, que dizia o seguinte, que nós, não sei se foi, não foi o Jacobson, não sei se foi o Jorge Elahá, foi algum expositor que relevante, mas, enfim, importa o que ele disse, que nós temos que entender que nós somos apóstolos do Cristo.
e nós temos que nos comportar como tal, aprendizes, mas sempre absorvendo os ensinamentos de Jesus para que a gente consiga auxiliar na casa espírita, seja na reunião mediúnica ou seja em outros aspectos, em outros lugares. Então a gente precisa conhecer a mediunidade, como ela se processa e ouvir a espiritualidade, né? Mas sempre buscando a qualidade desse diálogo com a espiritualidade para que a gente não incorra em erros. Então, é importante a gente ter bons pensamentos, boas vibrações, um comportamento adequado, para que a gente consiga estar aberto a essa espiritualidade que é responsável pela casa espírita de cada um de nós. E se nessa casa espírita nós não nos comportamos adequadamente, a espiritualidade permanece, mas o trabalho está comprometido. Não são palavras minhas, está na sequência do capítulo, quando Kardec vai falar das sociedades, que são os centros espíritas. E Jacobson vai abordar isso. A obsessão na casa espírita. Não é a obsessão no dirigente, Não, é a casa espírita que está obsediada. Então vejam a relevância e a responsabilidade que a gente tem enquanto trabalhador. Se cada um de nós fizer o nosso melhor, as casas espíritas seriam maravilhosas. E o que é o nosso melhor? É aquele BIP, para não sei se o pessoal conhece, tem o pessoal que dá aula, fala, é o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Esse tripé tem que fazer parte do nosso comportamento dentro da casa espírita. É fácil? Não, é difícil. Mas a gente precisa exercitar. Esse é o caminho para a nossa musculatura espiritual, fortalecida nas relações que temos uns com os outros. Então, queria ouvir vocês. É muita coisa, mas para a gente ouvir vocês nessa abordagem. Obrigado, Eliana. Muito bom. Eu vou passar a palavra para os amigos e eu queria, para quem chegou um pouquinho depois, eu acho que vale a pena relatarmos o caso que foi trazido pela Kathleen e a Sônia, mãe dela, que está iniciando hoje conosco as atividades. A Kathleen fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, trabalha no Bezerra de Menezes com a Picto, lá com a Dona Ieda e a Rosane, que está aqui. E a Sônia é mãe dela e fica em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Por que eu acho que vale a pena relatar? Porque muito do que a Eliana acabou de falar agora, e até mesmo a leitura inicial que a Cris trouxe do Seara dos Médiuns no início, tem a ver com um ponto que é a essência desse capítulo 29. E o relato que nos foi trazido hoje, eu acho que ele é uma ilustração, um presente que a espiritualidade trouxe para nós, esse relato, para as nossas reflexões, da importância da essência desse capítulo. Qual que é a importância, qual que é a essência desse capítulo, além do que a Eliana já trouxe? É a comunhão de pensamentos. E se a gente pegar a leitura que a Cris trouxe, também por sugestão, por inspiração, fala de sintonia, né, Eliana, né, Cris? O tempo todo falando de sintonia. E qual que foi o relato da Sônia e da Kathleen? Que lá em Gravataí, eles têm um grupo de reunião mediúnica, eles estão estudando o MEP, que é a cartilha da mediunidade da FEB, não tem ainda reuniões com atividade que envolvam arte, mas o grupo muito coeso, muito afinado, e a fim de estudar, e conforme eles foram estudando, entendendo, ali, se colocando à disposição para ser úteis, e se permitindo, não enquadrando a mediunidade em protocolos talvez descabidos,
mas entendendo a base ali, foi surgindo naturalmente, conduzido pela espiritualidade, as manifestações de arte de psicopictografia. A própria senhora Sônia, ela, né, foi trazido aqui que ela não tinha essa, entre aspas, habilidade, e surgiu, né, se descobriu, e mais duas outras companheiras. Então, isso nos mostra claramente esses pontos que a Eliana está reforçando conosco. Um ponto que eu acho que a gente deveria ter muita atenção, principalmente quem é dirigente espírita, seja da casa espírita ou de reunião mediúnica. Muito cuidado com a, algumas questões que podem ser de preconceitos ou talvez até mesmo de opinião própria. É muito importante debater em grupo coisas novas que possam acontecer na reunião. Esse assunto sobre a arte e mediunidade, ela está pipocando no Brasil afora. A Jerusa, quando surgiu essa situação dentro do grupo dela, nós conhecemos a Jerusa no Fórum da Abrarte, em Itajaí, no ano passado. E o relato dela foi, me corrija se eu estiver errado, Jerusa, falou, olha, estão acontecendo manifestações com arte, levei a situação, né, para o meu grupo e não fui compreendida. Né? A dirigente falou que eu não poderia fazer isso. Então, assim, ela foi tolhida naquilo que a espiritualidade estava manifestando, por falta de compreensão ou por um rótulo que o dirigente criou de que só pode ou isso ou aquilo. Enquadrou a mediunidade em dois aspectos, ou psicofonia ou psicografia. E esse enquadramento, gente, isso não foi Kardec que colocou. Fomos nós, espíritas, dirigentes espíritos, que colocamos esse enquadramento. E o que a Eliana está reforçando? Quando a gente estuda a doutrina e entende a base, a gente vai ver, olha, Kardec hora nenhuma enquadrou. O que ele disse foi para a gente ter seriedade, ter união e entender o grande laboratório, ter bom senso. Então, se é uma manifestação que o médium depois tem impressão, está se sentindo bem, aí entra o que a Eliana falou, capítulo 16 do livro dos médiuns. Lá está assim, médiuns especiais. Cuidado, viu, gente? Depois Kardec esclarece, é médium com aptidões especiais, não é o que o médium é melhor que os outros. Ah, eu sou um médium especial, eu sou melhor que todo mundo. Porque eu estou lá, a minha mediunidade se enquadra no capítulo 16. Então, se eu estou lá, eu sou melhor que os outros, eu sou um médium especial. É médium com aptidões especiais. E por que especiais? Porque ela entra dentro das reuniões ali de manifestações inteligentes, você precisa ter algumas qualidades intrínsecas dessa ou da vida anterior para que você possa ter essa sintonia onde o espírito vai se manifestar através de você. Então, isso é construção, né? Então, o que eu acho que fica mais importante disso tudo que a Eliana falou, e já passo a palavra para a Rosane, estudemos, entendamos que a reunião mediúnica ela tem os seus protocolos, mas o mais importante é a sintonia do grupo. Por que Kardec coloca que o grupo grande pode dar problema? Porque quanto mais gente, mais difícil fica a comunhão de pensamentos. Mas a Eliana também ressaltou, não adianta ter um grupo pequeno e que não seja coeso. Então, e aí, se começa a ter muita briga, muita intriga, cabe também ao dirigente tentar corrigir isso. Né? Olha a importância do dirigente. Ele tem que ser uma mãe acolhendo os filhos. Se um está brigando com o outro, ela tem que tentar criar uma atmosfera de acolhimento e de bem-estar no grupo. Né? E até tomar cuidado para ele não ser justamente a pessoa que irá promover a discórdia, né? Porque o fato dele estar dirigente não significa que ele é melhor e nem superior a ninguém. Né? Rosane, vou passar a palavra para você e espero que todo mundo se inscreva aí, vá levantando a mãozinha, que não dê tempo de todo mundo conversar hoje, hein? Vai lá, Então Rosane. tá. Oi, boa noite a todos.
Não, quando vocês comentaram a respeito das diferentes formas da mediunidade se manifestar, eu me lembrei de quando daí eu comecei a trabalhar no grupo de desobsessão. Quando eu saí da escola, fui direto para o trabalho era chamado de desobsessão, hoje é especializado à distância. E a minha mediunidade, eu me manifestava de olhos abertos. Assim como eu estou conversando com vocês agora, olhando, da mesma forma ocorria, e ocorre até hoje. E logo no início houve uma dificuldade de entendimento por parte dos dirigentes, e eu não sabia explicar, né? Só que eu ficava de olhos abertos e eu falo como eu falo com vocês, assim, só que não sou eu que falo. A pessoa, aquele espírito, ele está ao meu lado, é através de mim, não sou eu, né? Então, e houve muita discussão em relação a isso, até que uma senhora, muito senhora, né? E que hoje trabalha no meu grupo, ela já desencarnou e ela faz parte da equipe desse grupo, né? Ela foi atrás de documentos que explicavam esse tipo de mediunidade que era diferente à época, né? Hoje, como dirigente, como dialogadora, eu observo os colegas quando estão, porque nós fazemos rodízio, por vezes eu vou para a mesa e trabalho, e outras vezes eu dirijo. E diversos médiums hoje já já têm a mesma forma de dar passagem de olhos abertos, conversando. E hoje eu observo, quando vou fazer o diálogo com o espírito que ali está, que não é um médium, né? Ele muda completamente, ele muda as feições, ele só está de olhos abertos. Então, houve, sim, na época, eu não gosto da palavra preconceito, mas talvez desconfiança, não sei, outra palavra, me esquece essa. Mas houve uma preocupação, talvez seja melhor, em relação a isso, né? E a Kathleen também, a Kathleen faz da mesma forma, ela também é assim, né? Nós duas trabalhamos juntas, agora é que ela trocou de grupo, mas ela também se manifesta dessa forma, e tantos outros hoje passam por isso, e parece que na escola mediúnica ainda tem esse cuidado, mas no dia a dia isso já ficou mais tranquilo. Agora, quando algo diferente ocorre, o melhor é conversar mesmo. E o melhor é conversar para que evite comentários maldosos, comentários de corredor, nada disso vale a pena, isso só leva o trabalho todo a perder, porque a própria equipe espiritual já disse, né? No corredor não tem nada mais para falar, saiu daquela porta, encerrou, né? E aí o que ocorre quando não fica bem compreendido, nem muito conversado, nem chegando a conclusões de alguma coisa, e principalmente não estudando, aí vai para o corredor conversar. E tudo se perde ali. E aí começa e abrem-se as portas para o que se chama de obsessão na casa espírita. Começa a abrir pequenas brechas para que espíritos que não querem o sucesso ali e o bom atendimento possam entrar, né? Tem mais facilidade para entrar. Por vezes é até bom que entre, né? Quem sabe entra e não sai de novo, e até seja atendido, mas não tem por que dar brecha para esse tipo de situação, isso pode ser evitado, né? E a Kathleen é a mesma coisa, ela trabalha da mesma maneira, e ela faz com desenho, ela faz dobradura, ela faz recorte. Então, a psicopictografia, nesses casos, ainda se estenderam com mais algumas habilidades, que na verdade não são delas, não são habilidades dela, são necessidades daquele amigo que chegou naquele momento e que a gente tem que entender. Houve necessidade de rasgar o papel, ele rasga o papel, não tem problema. Era isso. Obrigada. Perfeito, excelente relato, muito nos esclarece. Então, temos que enxergar que, né, Eliana, que a reunião mediúnica, ela é ainda um grande laboratório.
As Uhum. convenções, os protocolos que nós criamos, foi uma média das melhores práticas entre nós do movimento espírita. Mas a gente não pode usar essa média para dizer, olha, não pode passar dessa linha aqui, porque senão está errado. Ó, Kardec sempre trabalhou com essa proposta de que é um grande laboratório da espiritualidade para conosco. E esse laboratório, ele vai alterando a dinâmica com o tempo, seja em função do grupo, da experiência, da vivência, da condição do grupo. Coisas que não aconteciam antes poderão passar a acontecer a partir de um determinado momento. Chegar casos novos, espíritos com perfis diferentes, em função da maturidade do isso. grupo ou da necessidade do plano espiritual, que encontrou naquele grupo condições adequadas. Então, isso é natural. O que não é natural é ficar sempre a mesma coisa quadradinha, do mesmo jeito, Aham. porque ali, isso é que não é o natural, ou seja, nós não estamos crescendo. Não está acontecendo nada de diferente, talvez seja porque o grupo não cresceu. Né? Sempre chega o mesmo perfil de espírito, nunca chega algum caso diferente. Então, pode ser, isso também não é uma regra, mas pode ser que o grupo não esteja crescendo o suficiente para que a espiritualidade possa trazer novos casos. Né? Quem mais gostaria de trazer algum relato ou fazer algum comentário? Eu sei que vocês têm grandes vivências aí e tem muita coisa boa para contar para nós. Eu sei que a Luciana começou um trabalho aí esses dias e quem sabe você não conta para nós, Luciana, o que está ocorrendo lá nesse início seu aí, nessa nova fase. Foi bem interessante, né? No sábado de carnaval que a Jerusa mostrou a atividade dela, que eu fiquei encantada, viu, Jerusa, com o seu trabalho lá. Eu achei lindo, eu adorei. Mas no meu caso aqui, foi nesse sábado de carnaval, eu tenho meia hora, é uma reunião que é híbrida, nós chamamos, né? Tenho um trabalho com os assistidos, que é evangelho, e que eles podem se colocar um pouco mais questões deles, e depois eles vão embora e a gente faz uma reunião fechada. Na reunião fechada, geralmente eu faço diálogo, mas nesse dia minha colega falou: "Ah, você não vai desenhar?" Eu falei: "Vou." Eu levei os giz e então enquanto acontecia os diálogos ali paralelos, eu desenhei, né? Foi muito interessante. E eu tenho um estudo, Cláudio, eu nem te falei, que é do Livro dos Espíritos e a gente faz online, com vários colegas de várias casas, né? Aqui de São Paulo. E a gente tem o momento das vibrações, que é uma vibração bem ampla, tudo. E eu estava aqui, só que eu não deixei os giz por perto. Mas eu tinha os lápis aqui, aí, enquanto começou as vibrações, eu vibrando, acompanhando, e saiu também o desenho. Então, eu fiquei muito contente, eu falei para eles, né, para os integrantes, "Nossa, que é um presente que nós ganhamos, né? Ainda foram os primeiros desenhos, então eu queria saber se tem esse paralelo. Quando a gente trabalha com o desenvolvimento da mediunidade dos alunos, começa pelas percepções, tudo, e quando vem alguma comunicação, a comunicação dos mentores é uma coisa mais leve, né? Porque o que eu tenho tido ideia de fazer desenhos são desenhos muito, são como é que fala? Imagens, né? Muito agradáveis. Eu faço, esse último foi um monte de coraçõezinhos, você sabe por quê? Porque eu queria demonstrar assim, era uma praia, um mar muito tranquilo e muita emoção, assim, né? Muito amor no ar. Aí eu fiz os coraçõezinhos, tudo. Então, eu tenho a impressão que, por enquanto, estão chegando esses desenhos para eu também conseguir afinar, entender essa harmonia da natureza. Sempre vem muita coisa de natureza, de coisa muito, uma sensação muito boa daqueles lugares. Veio também uma igreja. E aí vibrava assim da igreja, que eu desenhei a igreja pelo que eu sei, pouco que eu sei desenhar, né? Que eu sei desenhar nada, e pela minha percepção também de quando eu era criança. Eu fiz a porta da igreja onde que meu pai frequentou, tudo mais, né? Mas veio na minha cabeça que era qualquer casa de oração, a vibração positiva de qualquer casa de oração, e que eu só sei fazer a igrejinha. Mas, então, essas sensações muito boas, né? De um começo, e eu sei também que na casa que eu frequento, que são muitas reuniões fechadas,
tem vários grupos, em todo grupo tem alguém que também desenha. Então, isso é que eu falei. Com o tempo, eu vou, talvez, né? Pode ser que eu venha a reunir essas pessoas, ou cheguem novos alunos, novos trabalhadores para fazer isso, mas é muito interessante também. Por enquanto, como eu estou só na minha reunião, eu conversei com a diretora a qual eu reporto, né? E não tive resistência, mas ainda é muito incipiente e as pessoas não estão sabendo. Então, eu acho que pode ser que eu passe por essa preocupação aí que a colega disse que viveu também. Obrigada. Opa, perdão. Obrigado por esse relato. Eu já vou passar a palavra para a Rosane e para a Kathleen. E eu acho que é muito importante, a hora que a Luciana fala, que vários grupos na casa dela também estão tendo desenho, que talvez ela tenha que fazer uma reunião de alinhamento. O que que acontece? Esse momento nosso dentro do centro espírita, com essas atividades, onde a espiritualidade utiliza-se dos recursos da arte nas reuniões, nós já sabemos que isso tem várias utilidades, né? Principalmente dentro do vínculo da saúde mental, de descarga psíquica, etc., de ilustrações. É, o, isso não existe isso sistematizado ainda. Então, cabe a nós, quando bem compreendido que pode, que é lícito você usar desse tipo de mediunidade, né, Eliana? É, poder fazer algum trabalho que realmente possa ter um alinhamento, porque isso ainda não está sistematizado no movimento espírita. Então, nós, como fazemos parte aqui da USE, né, que é a Federativa Estado de São Paulo, a gente tem que tentar dialogar com outros dirigentes da área da mediunidade, de outras federativas, mas, assim, nem todo mundo olha com bons olhos isso, acha que é viagem, não enxerga utilidade, alguns acolhem, querem saber mais a respeito. Me manda literatura disso, mas não tem nada sistematizado ainda, né? Então, é um trabalho que nós estamos tendo a oportunidade, nesse momento, de construir, né? Esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, várias pessoas do Brasil inteiro, é construção, né? Rosane? Eu só queria colaborar no sentido de que, quando ela falou, pequenos desenhos, coisas pequenas, coraçõezinhos e tal, nós no nosso grupo sempre nos perguntávamos, porque nós temos uma senhorinha, bem senhorinha, né, que trabalha conosco e já há vários anos, né, e ela pinta flores, só flores. É uma coisa impressionante. Algumas flores que nós não conhecemos, cores, ela quer dizer, não é essa, porque eles têm cores devido à sequência com que eles trabalham, é tal diferença, né? Mas ela pinta flores. E houve uma situação em que nós questionamos tanto que a equipe espiritual de uma forma se manifestou, se não me engano, foi até através da e explicou que aquelas flores nada mais eram que uma forma de harmonizar o ambiente e acalmar os corações das pessoas, dos espíritos que estavam naquele instante, chamando a atenção, desviando a atenção dos problemas para situações diferentes, para cores que eles nunca conheceram, cores que eles desviavam a atenção e Rosane? faziam com que... Oi? Rosane, o seu áudio está Oi, picotando para nós eu vou e quando é tirar o assim, vídeo. isso, o seu relato é muito Beleza. importante, se você puder Pode estar. repetir do objetivo dela ter pintado as flores, porque é importante isso ficar gravado, Eu Sim, ia né? falar, tá, ok. Melhorou. Ficou Obrigado. melhor? Agora estamos te A escutando bem, Kathleen está ali depois que você terminar o também. relato, você abre a janelinha novamente. Obrigado. Tudo bem. Aí a espiritualidade se manifestou, e acho que foi, tenho quase certeza que foi através da Ieda,
né? E eles explicaram o seguinte, que as flores, o formato, as cores, que por vezes nós nem conseguimos, a cor que eu pintei não era bem essa, o formato não era exatamente esse, mas o objetivo era que os espíritos que acompanhavam aquela reunião tivessem a sua atenção desviada para alguma coisa que lhe fizesse bem, que chamasse a atenção. Então, ele desviava a atenção da sua dor para que ele pudesse, a partir daquele instante, ser atendido de uma outra forma. Até ouvir, porque muitas vezes a equipe está ali, tenta falar com ele, tem algum parente, algum amigo que quer falar com ele, ele não consegue, porque ele está tão introspectivo na própria dor que ele não consegue perceber o entorno. E a cor, a forma, tudo isso faz com que a atenção dele se desvie da própria dor e a partir dali comece a despertar para outros momentos, para outras oportunidades. Então, neste caso, essa senhora, ela pinta flores. Até na última vez, as 2 últimas semanas, foi interessante porque ela derramou a tinta no papel e só dobrou. Quando ela abriu, nas 2 semanas seguidas, saíram borboletas com cores, né? E ela mesma disse, ó, mudou dessa vez. E não é verdade. Assim como antes ela só pintava flor. Depois de um período para cá, ela passou a pintar o fundo, que antes não tinha fundo, só todo o fundo e as flores sobre o fundo. Então nós vemos, nós acompanhamos ela semanalmente e vemos que dentro deste formato, ainda assim, ela tem alterações em como fazer. E ela sempre relata, não era exatamente assim, mas foi como saiu. Mas ela atingiu o objetivo do trabalho, no caso. Então, o começar com um coraçãozinho, com uma pequena flor, sempre tem alguém que vai chegar e vai olhar aquele coração e vai conseguir desconectar o pensamento da sua própria dor para levar para um momento seguinte, uma etapa seguinte na própria vida, né? Uma oportunidade de mudança, né? E foi a isso que a equipe que nos acompanha explicou na época, que funcionava dessa maneira. Excelente. Isso vai só corroborando o que a gente também visualiza. Tem algo semelhante nas nossas reuniões aqui em São Paulo também. Eu vou passar a palavra para a Kathleen, que ela tinha levantado a mãozinha. Espero que você ainda esteja com vontade de conversar, viu, Kathleen? Eu vou só fazer um relato aqui e já te passo a palavra. Nós também temos no nosso grupo mediúnico alguma uma médium que ela também vai fazendo sempre um fundo primeiro para depois desenhar em cima. E gasta-se muito tempo fazendo esse fundo, e várias outras reuniões mediúnicas a gente também percebe isso. O espírito preparando uma base, camadas, para depois desenhar. E no final o médium sempre fica com a sensação, não era bem isso. O espírito falou assim, poxa, não tá bom, eu quero... e como que se desculpando, né, do grupo, porque se exige muito, e o médium relatando, olha, está muito diferente do que eu vi, mas é o que dá para o gasto, né? Então tem semelhança aí de casos. E um ponto também que a gente percebe, que eu acho que é um objeto de estudo, é que muito daquilo que o médium, e entra também no que você está falando, do que o médium desenha, plasma no plano espiritual em forma de fluidos. Então, isso é uma frente de estudo, e a gente falando de ciência espírita aqui, né? Porque a gente acha que fazer ciência espírita é só levar espiritismo para a academia. Não, ciência espírita se dá dentro da reunião mediúnica, nesse grande laboratório. Isso é campo de pesquisa. Por que que ao desenhar numa folha material, isso se plasma lá no plano espiritual para o espírito fica relatando, para de fazer isso, que isso está me envolvendo aqui. Isso é campo de pesquisa, isso é ciência espírita, né? Só que a gente acaba não tendo ainda muitas condições, talvez, ou
não seja objeto do grupo, né, ir para esse lado, mas tem muita coisa interessante para fazer dentro da área de ciência espírita, espiritismo como ciência, dentro desse campo aí. Então, Kathleen, com você, era o seu comentário? Não, exatamente de colaborar com a colega que falou dos corações, né? Que a gente tem essa senhora, né? E que ela faz isso, mas que tem a individualidade de alguns médiums que vão fazer só esse belo, né? Só talvez nunca vai fazer uma passagem um pouquinho mais difícil de algum irmão mais sofredor, que fica naquilo mesmo, sabe? Então, dentro dos grupos ali que a Picto, somos 5 grupos, cada grupo com 15 pessoas, praticamente, cada um tem a sua individualidade de mediunidade ali, então, às vezes, não é esperado nunca que essa senhora vai dar uma passagem mais pesada, porque a gente já sabe que o trabalho dela é dessa forma. Eu já tenho outros tipos de passagem, a colega tem outros, então, vai se percebendo que a espiritualidade vai colocando um pouquinho para cada um, assim, sabe? E tudo é aproveitado. Então, não, às vezes a gente se compara, pode até inconscientemente se comparar, né? Tipo, mas eu nunca faço essas coisas bonitas. Mas não tem como, né, você se comparar ali. Você é um, né? Ou às vezes fala assim, você fez uma dura, eu nunca fiz, né? Mas é respeitar o seu momento e ver como vai evoluindo mesmo ao longo do tempo, né? Mesmo que sejam só flores. Eu troquei de grupo agora, eu era do grupo da Rosane e agora fui para o da manhã. E tem um colega que ele faz passagens muito interessantes. Que enquanto ele desenha com carvão, né? Aquele carvãozinho bem fininho assim, ele desenha, então são vários rostos que ele desenha ali, mas aí ele é como se ele fosse um repórter, né? Ele começa a comentar tudo que estava acontecendo, tudo que ele fica como se fosse um entrevistador ali, né? E o dirigente falando, e ele desenhando, e ele falando, e ele vendo lá o que está sendo feito. Então, é uma mediunidade muito diferenciada dele, né? De cada um ali. Então, é bem bonito isso, de ver que ao longo do tempo todos vão se desenvolvendo de alguma forma e todos colaboram, né, para o trabalho da psicopictografia, né, de uma reunião mediúnica com esse teor. Era isso. Muito bom. Antes de passar a palavra para a Alessandra, olá, Alessandra, é, queria só fazer um convite à reflexão. Essa senhora que está fazendo as flores, só faz flores, será que isso não poderia ser uma espécie de sustentação para o trabalho com o desenho? Uma vez que a gente sabe que talvez alguns elementos que são desenhados fluidicamente se manifestam no plano espiritual. Então, Também. Uhum. isso pode caber uma pergunta aí. Não é uma espécie Aham. de sustentação, né? Porque se a gente vê alguns relatos do espírito falando, olha, isso que você está desenhando aí, está acontecendo aqui, pode ser uma forma de sustentação, né? De trabalhar fluidos com o desenho. Então, eu vou passar a É, palavra agora para a Alessandra e a gente já está indo quase aqui para os momentos finais, aí que vocês já vão se preparando para fazer mais algum questionamento ou relato. E ao final vou pedir para a Luciana fazer uma vibração para nós, né, para os nossos irmãos lá de Minas, com as chuvas, pelo Oriente Médio, né? Já vai se preparando aí. Alessandra, com o você. Cláudio, Hum, posso fazer um comentário bem rápido sobre essa questão que vocês estão colocando? Ou pergunta para a quer ouvir Alessandra. a Pergunta para a Alexandra Alessandra aí, ó. primeiro? Tá, então deixa Pode, ele, pode, não, depois vai da lá. Alexandra eu É, falo. pode falar, Não Eliane. completa. Já tá no assunto, completa aí, Eliane. Eliana. Não, porque assim, é, eu entendo que essas variáveis com relação aos desenhos é, tem uma relação com o que o Cláudio falou, mas não é sustentação. É porque aquele espírito, para que ele tenha o choque anímico que a gente fala, ou seja, para que ele não tem condições de se manifestar através de uma psicofonia ou psicografia, porque
por algum motivo, ele tem essa limitação, esse incômodo. Então, através do desenho, ele consegue ter esse choque anímico. Tanto que é o que o Cláudio comentou, ele fala, ai, tá me envolvendo, e não sei o quê. É porque ele precisa desse choque anímico para que ele tenha um despertar, e aí, na sequência, a espiritualidade consegue acessar. Por quê? Porque ele tem uma fixação mental que quando ele se depara com a flor ou se depara com a imagem que for, ele consegue desviar o foco e aí a espiritualidade consegue encaminhá-lo para o tratamento que ele precisa fazer. Então, é essa a finalidade. É o que a gente chama de choque anímico. É porque tem um fluido que é do encarnado, que a espiritualidade não consegue reproduzir, a não ser quando a gente doa esse fluido ou quando a gente, na reunião mediúnica, a gente vai emitir esse fluido através do desenho, através da... Porque esse desenho vai fazer com que ele tire a fixação mental, né? E comentando o que a Catherine falou do rapaz que faz o desenho e como se fosse uma entrevista, ele reporta o que está acontecendo, lá na casa espírita que eu trabalho, eu já tenho um aluno que já há 2 anos, que hoje ele não veio, que é o É o Rubens, Rubens, ele né? faz Ele exatamente a mesma adentrou o grupo. coisa. Ele adentrou o grupo, só não pôde participar ainda. Ele faz a mesma coisa. Ele desenha aquilo que aconteceu naquela reunião, né? Então é isso. Tá ótimo. Depois eu quero fazer, depois das meninas, um último comentário ainda sobre esse caso aí do desenho se manifestando, tá, Eliane? Vamos passar para a Alessandra e depois para a Marlene. E depois para Ah, a Lucia. boa noite a todos. Desculpa, eu entrei um pouquinho mais tarde. Eu comecei lá no comecinho, quando começou essas reuniões que passaram para mim, mas eu fiquei um bom tempo afastada, mas eu não saí do grupo. Falei, vou retornar, vou recapitular todas as aulas, ainda não consegui, todas as reuniões não consegui. Aí, agora entrando, né, ouvindo vocês falando sobre algumas questões, até o comentário que ela fez, eu participava de uma reunião, comecei antes da pandemia, e logo quando começou, não poderia mais ter as reuniões fechadas, né, indicações, né, das reuniões mediúnicas, reuniões fechadas, né, da pandemia, e aí a gente foi tentando continuar algumas conversas pelo celular, mas aí não retornei mais em nenhuma reunião que seria desobsessão. E na reunião de obsessão, estou falando isso porque vocês falaram um pouco antes, né? Estão falando, a arte está englobada, né? Pode ter em qualquer reunião dentro da espírita, né? Estou falando dentro das reuniões, né? Entre aspas. Aí, o que que acontece? Lá, quando eu não estava conversando, né, com algum espírito, né, treinando, né, eu comecei a ter visões. E as visões, uma coisa falava, desenha. Eu comecei a pedir papel e eu ia desenhando o que eu estava visualizando, enquanto outro colega estava conversando com o espírito. Eu não entendi, entre aspas, muito bem na época, né, nos começos, que é como se o que estava conversando com aquele espírito que veio, né, na reunião, é como se vivenciasse aquilo ali, né, o que ele estava conversando, e eu ia desenhando como se estivesse lembrando alguma coisa que aconteceu lá dentro da conversa. Às vezes não, às vezes é como se fosse algum outro espírito que vinha e queria manifestar algumas coisas, mas eu tinha um pouco de dificuldade porque estava iniciando isso, né? Aí eu vi o desenho no final, eu botava a data, né? Mas eu ficava muito incomodada porque eu achava que o desenho era é, primitivo, não, era como se falava, tipo meio infantil, né? Não tinha aquela técnica. E já há um tempo, desde pequena, né, mais nova, assim, quando me entendi por dentro, queria fazer o curso de aula de desenho, mas não prossegui. E de um tempo para cá fala uma coisa, falava assim para mim: volte a desenhar, vá para a aula. É como se fala assim: vai pegar umas técnicas, não que é necessário todo mundo fazer isso, mas
para mim, chega essa informação e eu tenho essa coisa que me incomoda, que eu preciso, porque para que amplie melhor o que eles estão passando para mim. É bom você estudar para que você consiga, né, dialogar melhor, né, entender melhor todo o contexto de quem vai vir conversar, né, saber passar a palavra, né. E eu agradeço por estar aqui nesse grupo, eu acho muito importante, desde quando eu comecei a participar lá atrás, de grande valia, todas as informações que chegam. A colega Eliana aí falou, né, sobre o assunto, que às vezes a gente fica na dúvida, né, que a gente está se iniciando em alguns processos, né, e eu botei na minha lista, antes de começar a reunião, falei que eu tenho que procurar essa semana, aula de desenho, né, para poder visualizar. Por quê? Eu, desde pequena, tento desenhar, mas sempre copiando alguma coisa, algum desenho. Mas quando eu estou na reunião, sempre vem paisagens. É natureza, é casa, é floresta. Então, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade. Então, fica realmente muito primitivo o desenho e aquilo me incomoda. Mas eu acho que também incomoda quem está tentando passar. E a informação veio, vá aprender para que fique melhor, né? Até para que não me incomode e talvez que passe melhor a informação que o espírito está querendo passar, né? De todo aquele contexto ali. E é um pouco polêmico, talvez que eu vou falar, desculpa, poderia ter mais tempo, eu sei que já está se encerrando, né? Eu comecei o espiritismo com meus 13 anos. Desde então, aquilo me encantou, encontrei muitas palavras, né? Muitas coisas que eu precisava entender, compreender, mas de um tempo para cá, eu participo de reuniões dentro da Umbanda, né? Aí das giras, e tenho recebido o erê, né? E nisso, a minha menina, quando ela vem, a penúltima reunião, ela me pediu uma tela que ela queria desenhar. E eu achei aquilo estranho. Eu falei, gente, como que eu vou trazer uma tela para dentro de uma reunião o bandista, né, da gira ali, que todas as crianças estão brincando, chupando bala, atendendo algumas pessoas, e a minha quer desenhar. Eu até, tipo assim, falei, não, segura um pouco isso daí, que talvez vai ficar muito diferente. Mas hoje, voltando à sala de à aula, uma coisa me falou, pegue e leve uma tela. E aí, dentro de uma gira, quando vai acontecer nessas reuniões, aí eu falei assim, a minha vai ficar pintando. Mas tem um objetivo, provavelmente, para ela estar pintando ali naquele momento. E aí eu falei, gente, eu preciso falar isso dentro da reunião. Eu tô falando é polêmico, porque muitas das vezes é Umbanda, né? E quando vai botar dentro do espiritismo, não pode. Eu estava querendo, assim, também voltar às reuniões de alguma casa aqui, porque eu retornei para a cidade, né? Que eu quase não estava ficando na cidade aqui. E eu falei, gente, eu estou sentindo uma necessidade de retornar a alguma sessão mediúnica. Não sei se vou, mas eu sinto que aqui eu pude, que estava participando, não, fica melhor você ficar lá. É como se tivesse um preconceito. Eu estou falando isso aqui abertamente, são várias pessoas, né, pensantes, mas que participam talvez de outros grupos que também não pode. Eu, isso eu acho que de repente pode se dialogar um pouco mais sobre isso, porque fala que não pode se misturar. Antigamente eu ouvia muito que um médium que está dentro de uma casa não pode trabalhar em outra casa. Hoje já vejo que algumas casas abriram esse leque, porque a mediunidade, eu penso assim, ela tem que estar, ela pode, eu posso trabalhar, é igual um médico. O médico trabalha no hospital, às vezes ele trabalha em outro hospital, ele trabalha num posto, por que que um médium de repente não pode? E aí, acho que de repente pode ser para alguém falar alguma coisa agora, ou ficar para uma próxima, né? E isso aí ficar pensando e de repente tira dúvida de outras pessoas, de repente pode ser assunto de outras pessoas que às vezes têm até medo de falar sobre isso. É a questão do preconceito. Mas, porque eu aprendi, muitas das vezes os espíritos são retirados às vezes, daquelas sessões das giras e são levados para os planos espirituais, né? Os hospitais, se falam espíritas, né? Mas. E aí é isso. Aí eu fico assim na dúvida, porque às vezes eu sinto com vontade de falar em alguma casa, gente, olha, mas você trabalha onde? Você está fazendo. Não, aí não pode. Por que que não pode? Né? Aí no mais é isso. Se não me prolongar mais, eu sei que o tempo está curto, mas eu acho que é uma coisa para se pensar, uma coisa para se falar, né? E eu acho que não sei se já aconteceu com outras pessoas, né? Essa questão da minha querer pintar. E aí vamos ver, vou voltar para um curso de desenho para aprimorar isso daí, ver o que que ela quer passar, né? E se eu consigo voltar para alguma casa espírita, né, que é coisa de Kardec, sem ter esse problema, né, de dizer, não pode ir lá, não pode aqui.
É isso. Alessandra, obrigado pelo seu relato e por abrir o seu coração conosco. Eu teria alguns comentários, né, a fazer, mas em função do horário, eu vou passar a palavra para a Marlene, depois para a Luciana, e se a gente vê que não vai extrapolar demais, porque já são 21h30, aí eu volto a fazer alguns comentários e reflexões em cima do seu excelente relato aí, que é importante para aprendizado e reflexão conjunta. Então, muito obrigado. Marlene? Boa noite, obrigada pela palavra. E a Alessandra, né, que acabou de falar, ela traz um pouco daquilo que eu ia falar, que é o seguinte: nós preconizamos, né, o estudo dentro da casa espírita e o equipamento tem que estar cada vez mais afinado e afinizado para que cumpra bem o seu papel. E quando nós falamos em desenho, em pintura, nós às vezes deixamos de lado a questão técnica. E a Alessandra fala, eu preciso agora me colocar um pouco mais em condições de reproduzir aquilo que eu estou vendo ou aquilo que a espiritualidade está me mostrando. E eu quis fazer essa parte justamente porque na FEESP nós temos um treinamento de pintura mediúnica, justamente num primeiro ano abordando a técnica, desenvolvendo o lado direito, o lado esquerdo, e a proporção, uma porção de coisas a nível consciente, para que aquele espírito comece a se afinizar com o aparelho e ele possa ser um veículo mais fiel daquilo que está sendo mostrado. E, em segundo momento, é o seguinte: óbvio, me parece claro que quando a sessão mediúnica está acontecendo, aqueles espíritos que estão ali, é como a Eliana falou, da questão do choque anímico. Ele, às vezes, está num estado de torpor, de sofrimento tão grande que ele não consegue se expressar verbalmente ou psicograficamente. Então, a pintura, o desenho, é um veículo que vai fazer com que ele consiga ver, refletir as suas emoções. E aí, sim, como quando nós fazemos o trabalho de doutrinação, digamos assim, né? Aquele de esclarecimento. É o mesmo processo, só que visual. E ele, ao perceber essas emoções transmitidas pelo desenho, ele amolece o coração e consegue ter o atendimento. Isso é basicamente o que eu imagino, já que eu sou a pedrinha de Jesus, eu não vejo nada, mas é o que eu imagino que seja o processo. Porque Kardec fala, né, dos poros espirituais. Então, é nestes poros que nós vamos nos afinizando energeticamente com o outro. E André Luiz fala muito sobre aquele que vai trazer uma informação, mas não tem condições. Então, o outro que está acima é o intermediário daquele que vai passar a informação. Então, tudo isso para que a gente consiga perceber que, dentro do processo mediúnico, tem muitas vertentes e que essas vertentes dependem muito também de nós mesmos, como a Eliana trouxe no começo. É a afinidade. Nós somos 5 na reunião, mas os 5 estão firmes nos seus propósitos. Então, aquela reunião é produtiva, aquela reunião consegue atingir seus objetivos. Então, nós, sim, precisamos estar realmente em condições para sermos o bom instrumento. Essa a minha observação. Muito obrigada.
Obrigado, Marlene. Nós que agradecemos, viu? Passar para a Luciana. Rapidamente, né? Antes desses desenhos que eu falei, viu, Alessandra, eu comecei a pintar, fui para o ateliê, para a escola de pintura, com tinta a óleo mesmo na tela. E porque eu achava, eu falei sempre, professora, eu não sei desenhar nem casinha, mas eu tenho vontade de pintar. E eu sempre pintei. Aí depois da pandemia, eu não pude mais pagar as aulas, eu estou pintando em casa. E aí todo ano, já por 3 anos já, eu faço um quadro para cada aluno, que eu trabalho com aluno o ano inteiro, chega no final do ano, aí vira como uma mensagem. E eu rapidamente, teve vocês falaram aí do repórter, teve um que eu falei, esse aqui veio até com a história mesmo, uma história que serve não só para a pessoa que ganhou o quadro, que eu sentia nela uma necessidade de enfrentar os problemas dela, como todos nós temos, né? Mas é uma moça, aí falaram, é você, não sei se eu consegui enxergar, que depois eu ponho a imagem lá para vocês. Ela tá. Eu falei, não, não importa, o cabelo é parecido com o meu, tudo bem, mas ela vai. Eu falei assim, ela vai todo dia para esse campo de flores, todo dia ela tinha que ir lá. Mas nesse dia que foi pintado, estava tudo diferente, né? As flores brilhavam diferente, o sol estava mais quente, porque ela tinha mudado internamente, né? E eu falo isso, eu me arrepio, porque é um estímulo para nós. Quando é que a gente consegue, como a Eliane falou, eu como me preparo para ir para a reunião, como que eu acordo, como que eu, né? Como que eu vou fazendo a minha vida? Quando eu conseguir trazer esse olhar diferente, o mundo fica diferente, né? Então, eu gostei muito dessa mensagem. E para mim é mais assim também. Alguns desenhos que são mais elaborados, porque o óleo demora mais, não vou conseguir, eu não sei, né? Pode ser que sim. Mas eu gosto também de preparar a tela com mais tempo. Aí eu percebo que na minha casa o ambiente fica maravilhoso. Tanto que eu estou passando por uma fase que eu não estou conseguindo pintar, estou com um quadro que como eu não consigo, mas agora estou pondo música clássica, estou me preparando. E o ambiente está ficando bom para eu fazer, eu falo que é um quadro mensagem, né? Que é assim que eu entrego. Copio também, porque também agora eu peço copio da IA, que agora não tem mais problema. Eu copio da IA, né? Então não tenho direitos autorais, não estou infringindo mais ninguém. E estou assim, é muito bom fazer o desenho, né? E agora o exercício é fazer durante a reunião de uma maneira mais rápida, pela estética, sim, mas principalmente para passar a mensagem, passar essa sensação boa que eu recebo. Não importa que os coraçõezinhos ficaram tão simplesinhos, como os de criança mesmo, porque eu fico feliz quando eu consigo mostrar para as pessoas ou transmitir aquilo que eu recebo que é tão bom, né? Eu acho que é mais que a forma, é o conteúdo que a gente entrega mesmo. Obrigada. Obrigado, Luciana. Nós já estamos aqui em 21h38, mas se me permitirem, se vocês me derem 3 minutos, eu queria fazer um rápido comentário sobre o que Eliana trouxe e Marlene sobre essa questão do desenho como essa terapia para o espírito, né? Porque quando eu citei a questão do desenho lá atrás de manipular fluidos, que poderia ser uma sustentação, e Eliana veio e trouxe, né, essa questão do choque anímico e tal, mas também tem uma outra questão que talvez ele fuja, é uma situação complementar a essa, sabe, Eliana? Para a gente poder entender. Já está claro para nós que o espírito que não consegue se manifestar, verbalizar através da fala, não consegue se comunicar, ele pode ter problemas diversos, né? Como a gente sabe, e ele se manifesta através do desenho. E isso funciona, igual a gente já tem mapeado aí na arte terapia, como uma descarga psíquica para ele poder organizar as ideias, e isso tem aí aquele trabalho da doutora Anise e vários outros antecessores a ela, né, que é campo também de pesquisa e já está bem aceito, dessa descarga psíquica para poder organizar a mente e aliviar as tensões para a pessoa começar a conseguir se comunicar, né? É um ponto.
Só que o que eu tinha trazido é algo talvez um pouquinho diferente, ou não, vai depender do olhar de vocês. É o dialogador, por exemplo, está lá um espírito manifestando e ele está ali endurecido e tem um papel na frente do espírito. E o dialogador conversando com esse espírito, falou, mas abra seu coração, não sei o quê, e o espírito, não, 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 e não, e aí vem uma intuição no dialogador, ele pega um giz rosa e começa a desenhar um redemoinho com a cor rosa. E o espírito não botou a mão no giz, tá? O espírito está lá quieto, ouvindo o dialogador. E o espírito vira para o dialogador e fala assim: para, você não está vendo que isso que você está desenhando aí está acontecendo aqui? Esse redemoinho está me envolvendo aqui e eu estou ficando com sono. E aí apaga. Entende? Então, assim, não é o choque anímico tradicional que a gente está acostumado do espírito fazer a catarse, mas é um dialogador. O espírito não colocou a mão ali no giz, mas é o dialogador que está manipulando ali através deles, por intuição, talvez ali da espiritualidade, dos dirigentes espirituais, aquele processo. Então, acho que isso é um assunto que a gente pode até discutir em outros momentos, porque o tempo hoje não vai dar, mas eu queria só esclarecer o contexto que eu havia trazido, tá? Segundo ponto, sobre o relato da Alessandra, né? Obrigado pela sua coragem em compartilhar conosco esse momento seu. A gente conhece muitos médiuns que têm jornada dupla, né? No bom sentido. Atuam na casa espírita e também em outras casas de outras denominações religiosas. E, assim, os espíritos que querem ajudar, os espíritos superiores, eles não têm nenhum problema. Para eles não interessa se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, umbandista. Eles querem ajudar. Ou a gente acha que o Dr. Bezerra também não pode manifestar numa casa de umbanda e ajudar em tratamentos nesses lugares, né? Então, para o espírito superior, ele não está nem aí para a denominação religiosa. Agora, o que talvez a gente tem que ficar atento? Dentro da casa espírita existe o protocolo espírita. Dentro da Umbanda tem outro protocolo. Então temos que verificar, dentro de você como trabalhadora da área da mediunidade, o que não pode talvez acontecer para evitar conflitos. É o quê? É você querer levar o protocolo da Umbanda para dentro da casa espírita. Agora eu quero que coloque aqui, igual tem lá na Umbanda, tal coisa. Ou o contrário, né? Eu gostaria de colocar aqui, igual tem lá na casa espírita. Porque pode dar um conflito da questão dos rituais, dos protocolos internos das religiões. E aí pode haver desavenças, né? E também verificar o seguinte: se no dia a dia você psiquicamente consegue atender dois protocolos diferentes. Porque se também estiver dando um conflito interno, é melhor você optar por um que você se sinta mais afim, que tenha mais afinidade. Porque o que não pode haver é o quê? Conflitos internos. Porque aí você se desestrutura, se desarmoniza, né? E se você fala assim, não, eu estou mais bem, eu estou me sentindo melhor lá na minha casa de Umbanda, então, e lá não está dando certo na casa espírita, então fique com a Umbanda. Ou se tiver ao contrário, fique lá. Ah, não, eu estou dando conta de atender de boa, sem nenhum conflito as duas casas. Então, é uma situação interna, é um termômetro interno que você terá que aferir isso. Estou bem? Estou conseguindo atender de boa, harmonicamente nos dois lugares? Estou me sentindo bem nos dois lugares? E sem haver conflitos, né? Ah, eu só consigo atender na casa espírita se eu fizer tal ritual ou tal coisa que eu faço na casa, senão eu não consigo concentrar ou eu não consigo entrar em transe. Aí é que está o problema, porque você vai querer, às vezes, forçar um protocolo que não é o protocolo do espiritismo, né? Ou vice-versa. Então é só ficar atento a isso. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que a gente teria muito mais a conversar, mas daqui a pouco nós vamos, como se diz, já vão virar meia-noite, né? Então vamos parar por aqui hoje, né? Eu queria então passar a palavra final e quem quiser ainda manifestar alguma coisa pode colocar lá no grupo. Quero agradecer a presença de todos. Quero passar a palavra aqui para Eliana para fazer mais algum fechamento e pedir para a Luciana fazer a vibração final
e também vibrarmos pelos nossos irmãos aí, onde as chuvas atacaram estão passando dificuldades, né? Principalmente Juiz de Fora, Ubá, e pelos nossos irmãos aí do Oriente Médio também, né? Então, Eliana, com você. Bom, eu só queria trazer, e aí a gente poder trazer esse tema para uma outra oportunidade, para a gente falar sobre essa questão da intuição enquanto mediunidade ostensiva no papel do dialogador. Isso é muito relevante, e isso que o Cláudio trouxe desse relato também tem uma relação com essa questão da oportunidade do espírito ter uma carga de um fluido específico para que ele conseguisse ser envolvido para o direcionamento posterior. Então, acho que vale a pena a gente pautar isso na ementa, Cláudio, para a gente aprofundar esse estudo que é importante. Sim, só reforçando, Eliana, que isso que eu falei do dialogador, isso é intuitivo, tá? Não é o dialogador em transe, é ele intuitivamente fazendo isso, tá? Então vamos pautar isso, porque assim, seria o dialogador, ele tem a mediunidade de intuição. E ela é uma mediunidade, é considerada uma mediunidade ostensiva. Não significa que ele está em transe. Então, acho que tem bastante coisa para a gente trabalhar nessa questão. Vai ser o nosso próximo tema, então, hein? Beleza, está Nosso próximo combinadíssimo. encontro. Não fui eu que falei isso, estou reportando aquilo que o Jacobson Trovão fala, que ainda é do capítulo 29. Não foi no 29, ele falou no 6, que é estudos avançados da mediunidade que ele está fazendo, e ele trouxe essa temática. Então, é relevante a gente entender este papel, em especial quando a gente tem os grupos que trabalham a arte mediúnica, porque o dirigente e o dialogador têm papel importante nessa dinâmica, né? Até pelo relato da Rosângela, enfim, bem bacana, né? Então, assim, eu acho que a gente conclui aí hoje, mas já trazendo esse encaminhamento para aprofundar esse olhar. E com relação ao que a Alessandra falou, eu só queria colocar o seguinte, que a gente não pode esquecer que quando a gente fala de mediunidade, a mesma intuitiva, nas mediunidades em geral, Kardec sempre fala que o estudo é importante não só para a gente conhecer o processo, mas estudar, ter cultura é importante e relevante para que o espírito possa utilizar o nosso conhecimento para que seja aproveitado naquele trabalho, seja na palestra, seja no diálogo, no atendimento fraterno. Então, quanto mais preparado a gente estiver, melhor a gente vai exercer o trabalho, que foi a pauta de hoje do nosso encontro. Então, acho que nada mais lógico que quem atua com a área da arte se aprofunde e busque o conhecimento para ajudar a espiritualidade. É isso que a gente falou aqui, né? Então, a espiritualidade está intuindo você a fazer uma questão que é um aprendizado, que a Marlene falou com propriedade sobre isso, e é isso que a gente tem que fazer. A gente, em várias áreas do conhecimento, a gente tem que se aprofundar. Por exemplo, o Ito é uma pessoa que trabalha muito na evangelização.
E ele se aprofunda em várias temáticas que são absolutamente necessárias para que a espiritualidade tenha propriedade para que ele possa trabalhar na infância e juventude. Então, é importante a gente ter esse olhar, né? Porque mediunidade não é mágica, mediunidade é um sentido natural que todos temos, né? Então, vamos olhar a aquisição do conhecimento sem preconceito, mesmo na arte. É relevante, sim, ter o domínio de uma técnica, né? E a Marlene falou isso com muita propriedade. Aliás, fiquei muito feliz de ter essa notícia da FESP. Então é isso, falei muito. Obrigada, Cláudio. E então vamos para a semana, no próximo encontro, falar sobre a intuição como mediunidade ostensiva. Obrigado, Eliana. Então, Luciana, você pode fazer a prece final e as vibrações? E desde já agradecendo a todos. Nesse momento, com o coração cheio de alegria, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, buscando orientação, informação e também troca de experiências e apoio de uma maneira tão saudável. Direcionamos os nossos humildes pedidos, sabendo que Deus prepara tudo o que é necessário para todos nós. Pedimos então que esses irmãos que passam por essas calamidades das chuvas em várias cidades do estado de Minas, que eles possam ter o coração acalentado, que eles possam ter forças e esperança para reconstruírem a vida material e sempre fortalecer o coração. Pedimos também para todos que sofrem as consequências das guerras no Oriente Médio, para que de alguma maneira recebam o olhar, o carinho, o conforto de Deus sobre todos eles, que possam aceitar as condições da vida. Pedimos licença para pedir por nós mesmos, para que possamos manter a chama viva dentro de nós, da melhoria, da aceitação, da contribuição em nossos trabalhos, em nossas questões particulares também. Que possamos estar reunidos na próxima quinzena com a mesma intenção de aprender, de ajudar, de seguir com a nossa parte. Graças a Deus. Muito obrigado, Luciana. Uma excelente semana para todos, com muita paz, harmonia e alegria no coração. Nos vemos daqui 15 dias, se Deus quiser. Isso. Não veio o Boa desenho da noite. Adri? Não veio o desenho, Adri? Não? Ah, então tá bom. Obrigado, Falamos de gente. desenho. Obrigado, Ito, por estar aqui conosco. Tchau. Fiquem com Uma Deus. boa noite para todos. Tchau, Beijo. tchau. Boa Boa noite. Tchau, noite. gente. Boa quinzena, boa semana. Boa Até noite. breve. Até Boa logo. noite. Eu agradeço, Tchau, Cláudio. tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado.